comece, idealize, tente, faça e vá atrás e faça de novo quantas vezes for necessário até cumprir a sua meta e se sentir satisfeito com os resultados. Bom, diário de bordo eu vou passar rapidinho aqui também, que o meu tempo já deu, né? Eu sei que eu gosto de falar e falo, se deixar, falo o dia inteiro aqui, mas vamos e o professor também vai poder complementar. Vamos falar um pouco sobre o nosso querido Lattes, né? O nosso amigo Lattes. Então, primeiramente, buscar essa aderência às áreas das ciências ambientais, nas nossas publicações, é de fundamental relevância, né? E hoje nós temos o Qualis CAPES, que não faz mais a distinção por áreas do conhecimento. Vocês já estão por dentro dessa mudança? Também eu não sei se ela foi colocada em prática, porque as coisas mudam tão rápido lá na CAPES, gente, que está difícil de entender o que eles querem. Agora há um novo indicativo, né, que vai ser extinto o Qualis, que nós vamos passar a trabalhar aí com o fator de impacto, né, que avalia o impacto das publicações da comunidade científica, e isso vai entrar dentro de uma padronização internacional. Então, a gente precisa estar atento aí ao fator de impacto. Eu estou buscando aprender o que é isso, até mesmo porque hoje eu coordeno, estou à frente, sou editora-chefe da revista Mosaicos, lá do nosso PPGS, e gostaria de convidá-los, inclusive, a conhecer a nossa revista. Joguem aí no Google, revista Mosaicos, ISAI, porque tem outra revista. Olhem que lindo lá a apresentação da nossa revista, tem muito do MAD lá. Se vocês forem ao texto ali da apresentação, vocês vão falar, quem escreveu esse texto foi um madeano, foi uma madeana, e não pode ser diferente, a gente leva o MAD, né, onde a gente vai. E é isso, pessoal, a gente precisa estar atento a essas mudanças da CAPES. E são muitas o tempo todo, muitas não são colocadas em prática, né? Eu falo que são muitas nesse sentido que muda, e de efetivo a gente não está conseguindo acompanhar o que de fato vai acontecer. Mas o que está por vir aí, provavelmente, é que o Qualis deixe de existir. Se isso é bom ou ruim, não sei, precisamos discutir. Outra questão, pessoal, tudo que vocês colocarem no Lattes tem que ter documento, tá? Depois, quando eu abrir a imagem que eu vou mostrar para vocês, eu deixo já uma cópia, inclusive, para passar por processo seletivo, eu deixo uma cópia pronta, porque pensem aí, desde o início da minha carreira acadêmica, lá de 2003, a graduação, 2004, a iniciação científica, imagine quanto a gente vai colecionando ali. Eu fazia coleção de papel de carta, hoje eu brinco que eu faço coleção de documentos do Lattes. E só coloquem no Lattes aquilo que vocês concluíram, tá? Quando deu aquele problema ali com o ministro da Educação, que não chegou a ser ministro, enfim, eu fui lá e corri, tirei a graduação em Engenharia Ambiental, explico por quê. Eu comecei essa graduação, como eu falei, fui lá estudar com os meus alunos, né? Fiz 2 disciplinas e não concluí. E eu pretendo concluir, mas não faz sentido deixar lá em aberto, iniciado em 2016, deixar aquilo lá em aberto. Por quê? Vai agregar? Não, tira. Né? Quando você tiver concluído ou tiver de fato no processo, vai lá e inclui. Então, cuidado, muito cuidado com a documentação, e deixem sempre uma cópia pronta para o processo seletivo ali para a prova que vocês vão fazer. Outra coisa, o currículo Lattes, inclusive, me salvou numa situação. Para a consultoria ambiental, eu precisava apresentar ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica. Eu não tinha nenhuma ART, e surgiu uma grande oportunidade, um convite de um amigo para fazer parte e coordenar 2 programas de educação ambiental numa grande obra rodoviária. Opa, como que nós vamos conseguir convencer a concessionária, a Arteres, o grupo Arteres, né, que administra 101? Como a gente vai fazer isso se ela não tem RT? Ela não vai conseguir encaixar. Pronto, cheguei com esse documento que eu vou mostrar para vocês, tudo documentado, né? Separei aqui os documentos que comprovavam minha experiência na área de educação ambiental, inclusive a minha dissertação de mestrado e meu TCC. Separei os artigos, levei, entreguei na mão da coordenadora e falei, não tenho RT, mas tenho esse documento. Fui aceita, graças ao Lattes. Eu acho que é a única vez na história que alguém conseguiu entrar num programa como esse, né, extremamente técnico, com o Lattes, porque é obrigado a ter a RT. O que fez a diferença?
foi a experiência e toda a produção, meu lastro acadêmico. Tá, pessoal? Então, é de fundamental importância que vocês também tenham isso sempre em mãos aí para apresentar quando vocês tiverem as oportunidades. Agora, falando um pouquinho sobre a experiência do voluntariado. Pessoal, tudo que nós fazemos na academia, nós precisamos pensar no que vai levar para a sociedade de benefício, tá? Se você for pensar no que vai trazer de benefício para a tua conta bancária, pare tudo que você está fazendo e desista, porque a sua conta bancária não vai ter grandes números ali, grandes cifras, tá? Então, a maior satisfação que a gente tem em retorno é o que a gente leva, né, e deixa plantado na vida das pessoas. E o MAD nos mostrou muito isso, né, o cuidado que a gente deve ter ao tocar a vida do outro, a outridade, né, que nós aprendemos com o nosso grande mestre Henrique Leff, que nós tivemos aula, inclusive tive a oportunidade de ter uma aula com ele no MAD. Então, o trabalho do coletivo, de servir, de estar a serviço, né? Eu acredito que esse é um dos maiores legados que nós temos no MAD, além de todo o conhecimento que nos proporciona, esse é um dos maiores legados, né? A outridade, o coletivo, o servir, o trabalho voluntário. Eu tenho isso na minha vida desde 2006, que eu trago a imagem aqui. Eu fui rondonista, tive o privilégio de participar do projeto Rondon, Operação Amazônia 2006. E aí eu fui buscar uma imagem na internet para trazer para vocês, e encontrei essa publicação que eu tive lá em 2006, o relato da experiência, e olha só, eu falei, poxa vida, né? Eu digitei lá Projeto Rondon, Operação Amazônia 2006, o que apareceu? A primeira coisa que apareceu na ferramenta de busca do Google, o nosso artigo. Falei, olha só, a gente acha que isso ficou lá no passado, que não faz mais diferença, pode não fazer mais diferença na vida das pessoas, mas pode sim, né? Tem um relato de uma experiência aí, de um projeto tão importante que ficou registrado. E também, pessoal, enquanto nós estamos trabalhando com pesquisa, estar o máximo envolvido com a comunidade. Eu fiz um estudo de caso na cidade de Francisco Beltrão. Aqui eu estou participando de oficina do plano diretor, né, junto com os gestores públicos ali, fazendo a revisão do plano de diretor, junto com a população, mostrando, falando, né, da importância de conhecer a natureza, o espaço físico da nossa cidade para pensar o planejamento urbano, fazendo essas correlações, né, da discussão sociedade e natureza. A gente precisa levar isso para eles, porque muitos não têm, e não é porque eles não querem, é porque não tiveram na formação mesmo, desde a formação cultural, não só acadêmica, educacional, sabe? E o reconhecimento, olha aqui, pessoal, como voluntária da Defesa Civil, né, sou voluntária da Defesa Civil do Estado do Paraná, nós tivemos uma menção de aplauso, né, aí pela Secretaria da Defesa Civil de Francisco Beltrão. Então, nem tudo são pedras, existem flores, né? O que não existe é paraíso. Paraíso não existe, a gente vai encontrar muito perrengue, tá? Pela frente. E aqui nessa outra imagem nós temos uma intervenção junto com a comunidade. Foi muito bacana que eu voltei para essa escola, né? Olhem as condições, né, do espaço físico dessa escola. Foi nessa escola que eu me alfabetizei, né? E foi muito emocionante encontrar um professor meu da sexta série lá. Eu voltei para essa escola onde eu fui alfabetizada, e eu me emociono de falar isso, para ensinar, para ajudar a população a entender os riscos, né, que eles têm ali no entorno. E nesse bairro tem problemas sérios com inundação, bairro Rede Francisco Beltrão. Então, são esses presentes que a gente ganha na vida, né, fazendo o nosso trabalho, dando o nosso melhor, que é poder ajudar, né? Quem pode ajudar já está sendo muito abençoado pela vida. O fato de a gente poder estar a serviço do outro e não estar precisando de ajuda, mas sim poder ajudar. Bom, então vou correr aqui, senão vou tirar todo o espaço do meu colega Marcelo. Me desculpe, mas eu estou bem empolgada, porque eu adoro o mar, eu amo o que faço, acabo me empolgando um pouco, né?
Então, falar um pouco sobre a importância das boas parcerias entre pesquisadores, inclusive aqui tem o meu colega, né, o Marcelo. Eu sempre busco conversar com todos os meus colegas, né, da turma 9, da turma 12 eu conheci poucos, mas eu lembro do Hugo, mandar um abraço para o Hugo, mas recentemente eu conheci a Dídia, também gostaria de mandar um beijo para a Dídia, um beijo muito especial, está na equipe lá do Café com Madi, né? Para a Silvane também, que recentemente nos chamou para avaliar a dissertação dela, foi a minha primeira banca, olha só, não foi, eu participei de bancas de qualificação agora do nosso processo lá do PPGS, mas a primeira banca que eu participei de defesa de mestrado foi no MAD, né? Olha que lindo, eu me senti muito bem acolhida, inclusive agradeço muito pelo convite da Silvane e da professora Cristina. E deixar uma dica aí para os professores do MAD, nos chamem para as bancas, nós estamos aqui a serviço para ajudar os colegas aí, temos o maior carinho e satisfação de poder também ler, aprender com os colegas, avaliar os trabalhos, né, e dar a nossa contribuição. Então, estamos aí, sempre que vocês precisarem e nos quiserem por perto, nós temos a maior satisfação de estar com vocês. E mais recentemente, nós fizemos uma parceria, então, com a Força Tarefa Corona Risco, né? E, novamente, a UFRN, é fantástica essa universidade, consegui fazer uma parceria aí com o Luciane Almeida, que é um pesquisador que inspirou muito também a minha tese de doutorado. Aí nós estamos mapeando a situação da Covid aqui na região sul, no estado do Paraná, região metropolitana e cidade de Curitiba. Tudo isso voluntariamente, novamente, a questão do voluntariado. Grande parte do nosso trabalho, pessoal, não é remunerado, né? Porque o trabalho do professor, ele é contabilizado por hora aula, então tudo que a gente faz fora disso, né, o propósito mesmo que nós estamos executando o nosso compromisso com a sociedade. Também tivemos a parceria com a engenheira ambiental Nayana Machado, que veio nos uma força muito grande, que veio nos ajudar aí nessa missão, e submetemos um trabalho então para esse Seminário Nacional de Urbanismo. Então, além da parceria de levar construir esses produtos cartográficos para comunicar o risco da Covid para a população, nós estamos construindo também parcerias para publicação, né, para produção científica. E é fundamental, pessoal, a força de trabalhar em rede é de fundamental importância. Nosso trabalho tem sido reconhecido, inclusive pela Gazeta do Povo, já tivemos quatro ou cinco matérias, CBN também já fizemos a participação ao vivo em programa de rádio, tivemos reconhecimento do CREA, já vou falar um pouquinho rapidamente do CREA também, aí no Dia Internacional da Mulher na Engenharia, ó, lembra que eu falei para vocês, né, uma geógrafa, então, aí buscando espaço na engenharia, mas também porque nós temos a engenheira ambiental Nayana, só como geógrafa, eu não sei se eu teria esse mesmo destaque no CREA, não é fácil não. E, pessoal, gostaria de convidar vocês também para conhecer o Coletivo Resiliente. Observem que nós temos aí a nossa logo, a Flor da Vida, né? E que tudo está interligado, é uma figura geométrica que mostra esse conceito da vida, que tudo está interligado, né? Isso também nos aproxima bastante do pensamento complexo de Edgar Morin, e buscamos então construir esse coletivo resiliente. Todos estão convidados a participar. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entre lá em membros, vejam quem são os membros, são todos pesquisadores voluntários, temos também mais uma Mariana lá conosco, e o principal objetivo do Coletivo Resiliente é criar portfólio, né, e fazer dos profissionais, mostrar o trabalho dos profissionais e nos colocar a serviço voluntário também da comunidade, né, da sociedade. Ariadne, Oi. Posso pedir, Vanessa, e eu posso te pedir para você encerrar daqui a pouquinho, senão o professor Marcelo vai ficar sem tempo. Claro, obrigada, desculpa. Desculpem. Então, só rapidamente falar um pouco sobre os desafios do mercado de trabalho, né? Então, existe a possibilidade, como eu já falei, de atuação na área de consultoria,
socioambiental ou ambiental, além da prática docente, né? Observem isso, busquem também olhar para essas oportunidades, porque é por meio dessa prática que você vai ter com trabalhos de consultoria que você vai poder trazer elementos, inclusive, para trabalhar em sala de aula. Ainda mais que agora a tendência é uma aproximação cada vez maior da comunidade científica com as empresas, com o mercado de trabalho, né? Nós estamos formando profissionais que precisam ter também essa experiência, né, do docente já em sala de aula, esses relatos e todas as metodologias aí de ensino que podem facilitar a compreensão, né, do futuro, para gerar perspectivas também para os alunos, né, do que eles podem vir a atuar após concluir aí a sua graduação, pós-graduação. Pessoal, o trabalho de freelancer também é bem importante vocês observarem, é uma tendência, eu sei que cada vez as condições são mais precárias, né, mas é uma oportunidade. Nós estamos diante de uma das maiores crises aí pelo menos da nossa geração, vivida até hoje, então nós precisamos estar atentos. E eu gostaria, só para concluir essa apresentação, de mencionar aqui 2 caminhos para vocês buscarem por vagas, tanto de freelancer, consultoria, como docente, no vagas.com. E acreditem, foi assim que eu consegui ter conhecimento da vaga da instituição que eu estou hoje. Estava lá, anunciado no vagas.com, e pela primeira vez eu vejo o pré-requisito doutorado nas ciências ambientais. Gente, eu não tinha concluído o doutorado ainda quando eu comecei, me candidatei para esse processo, quando eu comecei esse processo. Tinham 79 doutores inscritos e eu, né, lá. 80 pessoas e eu sem concluir, mas estava à vias de conclusão. Foi 3 meses antes da defesa final. Por isso que é muito importante, pessoal, também a questão dos prazos, da defesa, das entregas que a gente precisa fazer na pós-graduação, porque se surgir a oportunidade e você não pode, porque você, né, está fora ali do prazo, enfim, isso vai te gerar uma frustração muito grande. E tem também o LinkedIn, né? Fiquem atentos, porque hoje existem muitas instituições que usam o LinkedIn. Bom, essa foi a minha trajetória, eu trouxe a analogia aqui, né, do barquinho que está indo em busca da luz, e eu acredito que grande parte dessa luz que eu tive, né, nesse meu itinerário aqui, né, pelos mares que eu naveguei, essa luz advém do MAD, a grande fonte de luz para mim. E novamente eu me emociono de falar, porque eu tenho um grande carinho e admiração pelos meus professores, pelos meus mestres, e vão ser meus para sempre, né? Gostaria de agradecer imensamente ao professor Francisco, ao professor Dimas. Eu amo muito vocês, eu tenho uma admiração gigante por vocês. Atualmente o professor Sampaio tem se aproximado cada vez mais e gerado assim, grandes oportunidades de diálogo no núcleo de ecossocioeconomia. Se vocês não conhecem, venham conhecer, pessoal, é lindo o trabalho que eles fazem lá. Tem a professora Lu Helena, Miriam, Singrid, professor José Edmilson, professor José Luiz. Gente, são tantos professores, eu tenho medo até de esquecer algum, a professora Cristina, mas enfim, todos os meus mestres, eu tenho muita gratidão. Obrigada, professor Valdir, pela oportunidade de estar hoje mais próxima do MAD, né? Obrigada a todos os colegas, em especial um agradecimento à Denise, que não mede esforços para nos auxiliar lá, e ela teve um papel muito importante nesse meu retorno ao MAD. Então, é isso, pessoal. Gratidão é a palavra que define, né? E amor ao MAD. Estamos aí a serviço sempre que precisarem, contem comigo. Obrigada. Passando a voz agora para o professor Marcelo. Fique à vontade, professor. Legal, Vanessa. Obrigado. Obrigado, Ari, também. Muito boa. Foi muito bem, colocou vários pontos que eu tinha para destacar também, então eu posso deixar um pouquinho de lado alguns, né, porque a sua trajetória aí é bastante rica, né, muito importante a gente saber dela. Eu não conhecia nem metade do que você contou, então
Fico feliz aí de ter tido essa oportunidade de ouvir você contar um pouquinho do seu caminho. Eu vou compartilhar aqui também, é só um roteiro de conversa, mas essa conversa ela segue mais ou menos na mesma linha. Professor Marcelo, desculpe interromper um pouquinho, mas o seu áudio está um pouquinho falhando. Será que tem como desligar e ligar novamente numa dessa volta? Pode ser. Melhorou. Agora melhorou. Então tá. Desculpa. Se caso ficar ruim, por favor, me avisa, tá? Se o áudio ruim, não dá, não. Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Vocês enxergam a tela? Tá certinho? Estamos enxergando. Tá? Legal, obrigado. Então, assim, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma relação muito bacana de poder estar aqui e contar um pouquinho, né, dessa trajetória. É uma forma que eu vejo de retribuir aí um pouquinho o que eu tive, né, por conta do MAD, por conta da pós-graduação. Então, eu me sinto aí muito honrado em estar podendo conversar com vocês. Rapidinho, a minha formação vem das ciências biológicas, né? Eu fiz biologia num dado momento aí da minha vida. Quando eu saí da graduação, eu acabei indo trabalhar com gestão ambiental, fui trabalhar no IBAMA, e lá eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas que, inclusive, estão aqui, que é a Marielle, né, Mari, o Faraco também. Acabei tendo a oportunidade de trabalhar com eles lá, e a gente nem sabia, no futuro a gente seria marianos, né? A Marielle, inclusive, depois eu acabei sendo co-orientador dela no mestrado, né, Mari? Foi um desafio muito bacana. Então, lá nos idos de 2002, eu tive essa experiência e eu saí da graduação e fui trabalhar com a ponta, né? Depois de 5 anos, eu resolvi procurar um mestrado, né? Fiz mestrado na educação, inclusive com a professora Cristina Teixeira, e eu fui buscar para tentar entender um pouquinho, refletir sobre a minha prática, porque lá na ponta, na gestão, vamos dizer assim, a gente tem uma função e um tempo de trabalho no sentido de resolver várias coisas, e no meu caso era no serviço público, e a gente tinha bastante dificuldade, muitas vezes, de conseguir fazer a máquina pública funcionar. E uma das minhas angústias era a aproximação justamente com a academia, né? Lá, naquela época, eu estava fora da academia e queria muito entender por que a gente não tinha uma ação mais conjunta entre a academia e a gestão, de fato, né? Aí eu fui fazer o mestrado por conta disso. E aí depois saí da educação, foi uma quebra de paradigma, né? E das ciências biológicas aí para humanas, mas foi muito bom, foi um aprendizado. E depois eu cheguei no MAD, né? E aí no MAD, lembrando ali do Faraco, eu fui calouro, né? Eu era da turma 9, junto com a Ariadne. E saindo desse prólogo aí de apresentação, essa pergunta ela é muito bacana, né? Daria uma ótima pergunta de pesquisa, porque eu acredito que não existe resposta objetiva para ela, né? Ela depende, ela envolve uma série de possibilidades aí, e uma dos caminhos para responder, né? Eu fiz uma trajetória aqui de caminho que eu segui, mas tentando responder essa pergunta, do que a gente faz agora, né? Depois que defende, agradeça muito, né? O esforço é muito grande, o doutorado é um processo dolorido, envolve tempo, envolve esforço. Quem está vivendo está sentindo isso na pele, quem já viveu lembra, né, muito bem. Então, depois de agradecer, de ter aquele momento ali de internalização, né, do que acontece, a defesa também não é nada fácil, né? A minha durou quase 6 horas. Mas, assim, em termos de caminho que eu segui, e que talvez possa servir aí de, quem sabe, ajuda, ou no sentido de tentar contribuir aí com a busca dos colegas, eu acho que essa é chave, é ficar atento às oportunidades, mesmo antes da defesa. A gente, acho que por conta da pressão que
fazer um doutorado, desenvolver uma pesquisa de qualidade, a gente acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho de sair daquela instrumentalidade da execução da tese, né? A gente tem o orientador aí como sendo uma pessoa-chave no processo, e eu tive uma oportunidade incrível, né? Quem fez a minha orientação foi o professor Carlos Sampaio, junto com a professora Cristina Teixeira, e o papel deles vai além dessa instrumentalidade, ou seja, dessa estrutura de conceber uma pesquisa, né? Então, às vezes a gente passa por algumas oportunidades ao longo do doutorado que a gente acaba não dando atenção. E no meu caso, um exemplo disso foi a própria banca, né? Quando foi montada a banca de doutorado, teve um professor que foi convidado, inclusive por sugestão do Sampaio, que foi o professor Valdir Fernandes, que ele era professor da Universidade Positiva, inclusive, e ele era professor de metodologia científica. Então, eu fiquei com o maior medo dele na minha banca, porque, assim, o MAD tem toda uma estrutura diferente, né, interdisciplinar, de conceber uma pesquisa, e eu falei, puxa vida, esse cara vai apertar, né, bem na parte de metodologia, e, de fato, ele fez isso, mas foi muito bom e oportuno, né, porque eu acabei melhorando aí a minha tese por conta da contribuição dele. E logo depois da defesa, um mês depois, ele me mandou um e-mail dizendo assim, olha, tem um processo seletivo aqui na Universidade Positiva para fazer pós-doutorado. Então, o meu caminho, né, o e agora ali, respondendo o e agora, o meu caminho foi para o pós-doc. Ou seja, eu me aproximei da academia por conta desse processo seletivo. Eu participei do processo seletivo, fui selecionado, e então, assim, a oportunidade surgiu na própria banca. Então, acho que essa é uma grande dica, assim, algo que a gente pode pensar que tem que ficar atento também, além da dinâmica aí de execução de uma pesquisa, né? Um outro caminho, um outro ponto bacana de se pensar é você estar sempre tendo uma atuação e uma postura colaborativa. A formação de uma rede de contatos, porque, assim, é bem provável que durante o processo de doutoramento você encontre uma série de pessoas. A Ariadne falou isso, né? Inclusive, ela acabou conhecendo algumas de suas fontes, né? Então, esse contato com essas pessoas, muitas vezes, pode te ajudar para conhecer alguma oportunidade de trabalho no futuro, seja dentro da academia ou fora dela. Então, a ideia de formar rede, de conversar com pessoas, é muito importante. Eu tive um professor que me falava assim, que a gente não precisa saber tudo nessa vida, mas pelo menos precisa saber quem sabe daquilo que você não sabe, né? Então, é a ideia de rede, de colaboração, de estar disponível e aberto para dialogar com pessoas que no futuro podem, inclusive, aí, te ajudar com algum trabalho, né? No meu caso, foi assim também. Disposição para atuar em diferentes áreas, né? Isso é uma característica que o MAD ajuda muito a gente, né? Tanto para a área acadêmica, as diferentes possibilidades dentro da academia, mas como fora dela também. Então, isso acaba enriquecendo, né, o trabalho que você vai desenvolver, e também pode te ampliar o leque de possibilidades, assim, para um trabalho futuro. Então, essa disposição ela é bastante importante, né? Principalmente atuando em campos distintos. Eu venho, como eu falei para vocês antes da academia, eu trabalhei muito com gestão lá na ponta, trabalhei na sociedade civil, no Estado, depois com empresa, e a minha vida acadêmica ela começou quando eu terminei o doutorado, indo no pós-doc. Então, eu comecei em 2014, eu defendi em maio de 2014, em junho eu estava fazendo pós-doutorado lá na Universidade Positiva. Então, eu fiz um caminho inverso, né? Vamos dizer assim, eu fui direto para a pós-graduação. Outros dois pontos importantes é, primeiro, aceitar, né? Com a devida consideração, é claro, nunca aceitar tudo, né? Mas ou quase tudo que lhe oferecem, assim, em termos de trabalho. Pelo menos lá na academia, eu me envolvi em várias frentes, né? Isso foi uma estratégia, assim, pessoal, tanto com pesquisa, extensão, docência, atividades administrativas, muitas vezes, avaliação docente, núcleo, né, o NDE, Núcleo de Desenvolvimento.
parecerista. Então, assim, eu me colocava sempre numa postura de disponibilidade, mesmo não tendo a tal da disponibilidade. E aí as pessoas, quando perceberam isso, acabavam me procurando para fazer várias coisas. E esse processo de fazer várias coisas, no meu caso, serviu como aprendizado, né? Porque eu não tinha aproximação nenhuma com a academia, né? Eu vinha de um outro mundo, vamos dizer assim, que era o mundo lá da gestão. Então, para mim, deu muito certo fazer esse tipo de trabalho. O outro é valorizar a sua história. Assim, uma coisa que eu percebi ali dentro da academia é a questão da distinção, né? Às vezes chega a ser até um pouco complicado, assim, né? Essa coisa de um querendo aparecer muitas vezes mais do que o outro, mas, assim, é importante você lá dentro, aí parafraseando um pouquinho o Bourdieu, né? Quando ele traz para a gente aquela questão da teoria do campo, de você assumir, né, o hábitos dentro de um campo. Então, se o campo acadêmico ele é competitivo, você precisa achar uma forma de distinção lá dentro, você precisa achar uma forma de se colocar, né, de criar e construir uma identidade para que, de fato, aí você consiga ter o seu espaço, você precisa conquistar o seu espaço lá. Não tem muito essa coisa do dado, não, né? Eu não sei como é que é em estruturas acadêmicas públicas, eu acho que deve ser muito parecido, mas no contexto lá da Universidade Positivo, que é uma universidade privada, a gente precisa estar sempre se colocando no sentido de ter um espaço ali conquistado lá dentro, né? É uma competição bastante acirrada. E aí tem alguns causos, assim, são poucos, são 3 só, um relacionado com a extensão, um com pesquisa e outro com docência, talvez, assim, mais no sentido de trazer algumas dicas, né? Então, como eu falei para vocês, no meu pós-doutorado, eu fiz ele de 2014 a 2017, essa foi outra oportunidade, né? Eu ainda peguei um momento bom de política pública, onde tinha ainda muita bolsa, muita oportunidade de trabalho. Hoje em dia a gente sabe que esse cenário está bem pior, inclusive bolsas sendo canceladas. Então, assim, eu peguei um finalzinho de um período onde a gente tinha bastante oportunidade em termos de política pública, em termos de incentivo. Então, a minha bolsa era de 5 anos, eu fiquei 3 com ela. E aí, no finalzinho, no meio de 2017, houve também processo seletivo para contratação lá dentro do PGAMB, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental. E aí eu acabei também deixando a bolsa porque eu fui contratado como professor. E aí o dilema, né? Um dos, vamos dizer assim, divisor de águas para essa contratação não foi só a parte de conhecimento, não foi também só a parte de relacionamento com as pessoas, porque eu tive a oportunidade de conhecer lá os professores, enfim, entender a dinâmica, mas é a dita cuja da produção acadêmica, né? Na hora de concorrer no edital que eu participei, eu fiquei empatado com 4 pessoas, e aí o que fez eu entrar foi justamente a publicação, né? O indicador final ali de desempate foi a publicação. Então é por isso que é importante a gente estar sempre alinhado aí com essa coisa da publicação, como a Ariadne muito bem colocou. E aí eu fiz meu pós-doc assumindo também uma liderança de um núcleo de pesquisa, um grupo de pesquisa, que a gente chama ele carinhosamente de NIPAS, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Avaliação de Sustentabilidade. Eu coloquei ele mais próximo do meu empírico, porque a academia, pelo menos até onde eu vivenciei agora, a função de professor, pesquisador, ela é um tanto quanto individualizada, né? Você fica um tanto quanto sozinho ali, se dialoga muito com seus alunos, mas assim, não tem muita produção conjunta, salvo esses espectros aí de grupo de pesquisa, de grupo de estudos, essas ações de colaboração que a Ariadne comentou, né, entre universidades, mas assim, o dia a dia, o grosso do trabalho é você com você mesmo, né, e com seus alunos ali. Então, o grupo de pesquisa me fez poder seguir aí com o que eu já fazia, que era fazer trabalho em grupo, trabalhos conjuntos, né, planejamento participativo, enfim. E aí a gente teve um trabalho muito bacana, porque, inclusive, esse grupo de pesquisa, ele sustenta essa demanda por publicação. Boa parte da minha produção acadêmica, eu arrisco dizer que chega perto dos 80%,
vem de temas e de pesquisas desenvolvidas no escopo do grupo de pesquisa. Tá? Então, assim, é muito importante estar vinculado, né? A Ariadne comentou do NECOS, que é o grupo lá de ecossocioeconomia, que é coordenado pelo Sampaio. Então, assim, tem o NIPAS, tem outros, vale muito a pena ter essa proximidade aí de relação com esses espaços, porque incrementa bastante a produção acadêmica. E qualifica também, qualifica inclusive as dissertações e teses, porque a dinâmica desses grupos, ele é colaborativa, e então esse formato colaborativo de publicação com vários autores, ele é muito bacana. Então, é uma oportunidade boa de seguir. Em relação à pesquisa, ainda, né, eu só fiz aqui um gráfico, não em termos de quantidade, mas só para vocês terem uma ideia de possibilidades de trabalho. E isso aí é um pouco de uma herança mariana, de ter a possibilidade de trabalhar com vários campos. Ó. Então, de mestrado, hoje eu tenho 4 projetos defendidos, e são vários temas, ó, desde lá, sistemas agroflorestais, educação para o desenvolvimento sustentável, que trata um pouquinho de política pública nesse aqui, risco e vulnerabilidade, ó, um pouquinho da área da Ariadne ali, trabalhar com mudanças climáticas, e um também com avaliação e indicador, que esse é vinculado diretamente ao NIPAS, né, trabalha com avaliação de sustentabilidade. No contexto do que está em andamento agora, em se tratando de pesquisa, ó, no mestrado eu tenho 5 orientações, também, ó, temas diversos, educação ambiental, cultura e conservação, então tem um pezinho ali na tradicionalidade, discutir essa relação de conservação de biodiversidade e cultura, né, conhecimento tradicional, tem também tema de manejo florestal, na Amazônia, inclusive. No doutorado são 5 também, ó, avaliação e indicadores, oriundos também lá do NIPAS, educação e sujeito coletivo, processo que está vinculado à educação ambiental também. Eu tenho um pezinho na educação ambiental um pouco por conta da Mari, eu trabalhei com ela lá no núcleo de educação ambiental do IBAMA e eu consegui trazer essa prática para dentro da academia. Mobilidade urbana sustentável, né, tem um doutorado que está começando agora. Então, assim, esse arranjo de vários temas é um pouquinho por conta da formação interdisciplinar que o MAD oferece. E isso eu percebo que no começo parecia sendo uma limitação, porque todo mundo tinha uma área lá dentro, né? Os meus colegas, o professor tal trabalha com biotecnologia, o professor tal com conservação, e o Marcelo, né? E aí o Marcelo não tinha uma área central, né? Eu trabalhava com várias, e aí isso, a princípio, parece uma limitação, mas na verdade não. Ela acaba sendo uma oportunidade. É claro que tem que resguardar aí a devida proporção, porque o programa em que eu estou, ele é multidisciplinar. Então, ele favorece esse tipo de atuação. Talvez num programa disciplinar não tenha tanto esse favorecimento. Na graduação, as orientações giram em torno lá de iniciação científica, intervenção pedagógica, que são os PIPs, TCC e projeto de extensão. Até hoje foram 21, né, entre concluídos e em andamento. E aqui a proporção, ó, muito mais iniciação científica e TCC, e um pouquinho menos de extensão e projeto de intervenção pedagógica, que são para os cursos de licenciatura. Mas isso é bem provável que mude, porque com aquela nova norma do MEC, agora, a partir do ano que vem, 10% da carga horária de todos os cursos tem que ser em projetos de extensão. Então, é bem provável que daqui para frente a gente tenha aí mais projetos de extensão. Seguindo lá, e aí aproveitando o gancho da extensão, né, eu participei de um trabalho bem bacana com um grupo de estudos vinculado aí à graduação com populações tradicionais, trabalhando aí com comunidades quilombolas na Lapa. E aí isso é muito legal, envolve vários cursos de comunicação, direito, ciências biológicas, medicina veterinária. Então, assim, é um trabalho bem bacana. A extensão, eu particularmente gosto muito, inspirado aí no professor Valdir, né, professor? O professor Valdir é uma inspiração aí também quando a gente fala de extensão. Eu tive a oportunidade de coordenar o projeto Rondon, foi esse ano ainda, antes da pandemia. Eu sempre quis ser rondonista na época de faculdade, nunca tive oportunidade,
E, de novo, a oportunidade, né? Oportunidade é uma palavra-chave, turma, na minha trajetória, com certeza. E aí eu tive a oportunidade de escrever um projeto para o Rondon, ele foi aprovado, e a gente desenvolveu ele em Vera Cruz do Oeste, um município lá no oeste do Paraná, no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. E para o aluno é incrível, né? O projeto Rondon, eles, principalmente o perfil de aluno de universidade privada, que é uma turma que não tem aproximação direta, assim, com realidades distintas, eles voltaram encantados, assim, era uma equipe grande, né, eram 10 alunos, mas a gente trabalhava em 2 universidades, então era um grupo de 20, então, assim, super vale a pena. E na docência, de novo, a herança mariana. Ó. Eu, quando cheguei lá na pós-graduação, ali no pós-doutorado, eu assumia e dividia disciplinas com os professores. Depois de contratado, eu assumi algumas, e foram várias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas só na pós-graduação. Então, assim, essa capilaridade de possibilidades para trabalhar, ele vem um pouquinho dessa capacidade que a gente tem quando faz um programa de pós-graduação interdisciplinar, de olhar para as várias nuances, né, de um mesmo tema. Então, isso acaba favorecendo. Algumas delas eu dividi com professores, outras eu assumi sozinho, mas eu me descobri professor, turma. Eu nunca imaginei, sério, na vida, de que eu seria professor, e eu acabei, assim, entrando e gostando muito, vale super a pena. Na graduação um pouco menos, porque eu entrei como professor da pós-graduação e agora, no ano passado para cá, que eu comecei a dar aula na graduação. Então, eu dou aula no curso de Medicina da Veterinária, Biologia, e tem um núcleo comum de engenharias lá, onde a gente trabalha com alunos de várias engenharias, né? Então, também tem essa possibilidade. E aí, assim, se fosse para finalizar, de alguma forma, eu acho que não tem muito um fim, a gente vai estar sempre aí seguindo, né, os caminhos e as oportunidades que vão aparecendo. Algumas aparecem, outras você constrói, né, mas a conciliação dessas duas coisas é o que, de fato, faz a gente ter uma vida acadêmica, né. Mas ela é muito cansativa, a responsabilidade é gigantesca, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na academia quanto fora dela. As duas têm responsabilidades, mas aqui, como a gente lida com formação de pessoas de forma direta, né, a gente tem uma responsabilidade sobre o outro, e aí isso transcende a sua responsabilidade individual, né, tem um papel social aí muito forte. E, às vezes, como a Ariadne colocou, ela não é muito valorizada, né, arrisco dizer que na maioria das vezes. Então, a gente está a todo momento aí trabalhando mais do que aquilo que, de fato, você é contratado para fazer. E você faz, porque a qualidade do que você tem para mostrar, seja na docência, na extensão, na pesquisa, depende dessa sua dedicação. Então, assim, às vezes a gente acaba recebendo pela hora dada, mas você dobra essa hora dada porque você precisa elaborar a aula, uma boa aula, e aí, às vezes, essa dobrada não é remunerada. Mas, assim, não tem outro jeito de fazer, né? Então, a dica que eu sempre dou é avalie se, de fato, é o caminho que você pretende seguir, a academia, né? No caso. No meu, ele surgiu por conta de uma oportunidade, eu acabei aceitando, confesso para vocês com um pouco de cuidado, porque eu não tinha certeza se esse era o meu caminho. Eu só fui ter certeza do meu caminho trilhando ele, né? Só agora, assim, nos últimos 2, 3 anos, que eu, de fato, me assumo, assim, como professor, como pesquisador, porque me encontrei, vamos dizer assim, né? Mas se for, tenha certeza que vai valer a pena, né? Em alguma dimensão sua, com certeza vai valer, né? Talvez não aí a financeira, mas a ideológica, a pessoal, a social, né? A docência, ela é incrível, né? Ela tem um potencial de transformação muito grande, e quando a gente vê, assim, os resultados de projetos, de pesquisa sendo defendidos, assim, é um orgulho danado, né? Você se sente realizado ali, é um momento muito importante aí, uma defesa, e é uma sensação, assim, de missão cumprida muito grande, né? Então,
eu costumo dizer aí que a profissão, ela enaltece aí a nossa humanidade. Então, vale a pena, apesar de tudo, né, Ariadne? Eu acho que esse é o grande recado aí das nossas falas. Tá bom? Acho que se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, acho que ainda a gente tem um tempinho para trocar ideia, né? Vanessa, por favor. Olá. Deixa eu abrir meu... Estão me vendo? Sim. Às vezes esse negócio trava. Vamos lá. Bom, eu chamo meus colegas, então, né, para que façam as suas perguntas, as suas considerações. Esse tema, ele é tão vasto, a gente se vê todos os momentos, né, nessas situações, e se questionando sempre, né, como será? Como será que vai ser a nossa trajetória também? E aí a gente se depara com a história de vocês e vê, eu pelo menos, né, vejo que eu tenho muito chão ainda pela frente. Então, parabéns pelos dois. E vamos deixar as palavras para quem queira, né, comentar um pouco mais. Então, tem a Rosicléia também, que já está levantando a mãozinha ali, quer falar. E aquele que se sentir à vontade, abra seu vídeo, seu áudio e dirija as perguntas diretamente para os convidados. Marcelo? Oi? Eu também sou professora, então eu te entendo bem. A pergunta que eu faço, você acha válido levar o teu currículo nos locais? Você acha que é mais válido você conversar? O que você sugere? Veja, Rosicléia, aquilo que eu falei no começo, assim, não tem uma resposta objetiva, né? Eu acho que vai depender de vários fatores aí. Eu acho válido, né? Você se dispor aí às possibilidades de trabalho, principalmente no setor privado, pensando aí em academia, né? Eu acho que vale muito a pena. Também tem um trecho, né, de atuação que não é acadêmica, para quem termina um doutorado. Eu ainda tenho um vínculo com ações de gestão ambiental. Isso é muito bacana, esqueci de comentar. Eu sempre tinha um pouco de incômodo pessoal, essa relação apartada entre a academia e quem estava lá na ponta. Né? Quando eu estava lá na ponta, eu ficava indignado com a academia porque ela não participava. E aí, dentro da academia, eu entendi um pouco por que existe esse distanciamento. Né? O tempo da pesquisa, o tempo da extensão, ele é um pouco diferente do tempo da gestão. Né? E aí, às vezes, tem esses desencontros. Mas eu consegui fazer um arranjo bem bacana. Inclusive, uma das defesas de mestrado que eu comentei ali, ela surgiu por conta de um trabalho de gestão lá da ponta, que foi vinculado de forma de parceria com a pós-graduação. Então, inclusive, o financiador do projeto lá da ponta pagou parte da formação dessa pessoa, porque o objeto de estudo dela era o mesmo tema do trabalho que era desenvolvido. Então, vale a pena, sim, Rosicléia, levar currículo, mas eu acho que vale a pena também você se colocar à disposição naquela coisa que eu falei para vocês de rede, os contatos. Né? Por exemplo, olha, eu trabalho com, sei lá, com gestão de recursos hídricos. É bem provável que na sua rede de contatos tenha alguém que trabalhe com isso e que talvez possa te oferecer uma oportunidade, ou quem sabe te dar algumas dicas de para onde seguir. Vale muito a pena. Eu acho válido. Obrigada. Imagina. E tem a coisa do concurso também, né, Rosicléia? A gente agora menos, mas quando eu estava terminando o doutorado ali no finalzinho do último ano, eu comecei a sondar alguns concursos públicos para a academia, e naquela época ainda tinham alguns, né? Agora eu não sei, mas é um campo a se pensar, e ainda mais que a gente sai afiado de um doutorado, né?
vou dizer para vocês que a gente lê tanta coisa que, se tiver aí a oportunidade de ter algum concurso, faz, porque a gente sai bastante preparado de um doutorado. Vale a pena encarar aí um desafio de um concurso. Você me permite complementar, professor Marcelo? Claro, por favor. Rosicler, algo que fez bastante diferença nesse processo seletivo, esse último que eu engajei no programa de pós-graduação, foi a minha persistência. Porque essa vaga que eu me inscrevi, que já tinham 79 doutores inscritos do Brasil todo, porque o Vagas pega o país todo, né? Não tinha vaga para a área que eu estou hoje, que é sustentabilidade. A cadeira era para a governança. Então, quando eu comecei o processo, a coordenadora hoje, ela me colocou que dificilmente eu conseguiria. Naquele período do processo, abriu a segunda vaga para sustentabilidade, sabe? Então, é bem interessante vocês observarem isso, né? Que a persistência pode ser um fator aí que vai fazer diferença. E até foi o que ela me falou, que ela sentiu comprometimento depois, né, do processo, ela me deu essa devolutiva, que a minha persistência fez grande diferença. E eu já tentei levar currículos até coordenadores, não consegui entrar em algumas instituições, tem catracas, você não consegue entregar na mão dos coordenadores. Eu não tive retorno de diversos e-mails que eu mandei, mas não me desanimou. Isso não foi algo que me desmotivou, pelo contrário. Cada porta fechada, aí que eu tinha um esforço maior ainda e ia buscar oportunidades. E é isso, é tentativa atrás de tentativa até que placa o gol, né, Marcelo? Não tem muita receita, né, Ariadne? Não tem. Mas eu acredito que a busca ela deve ser incansável, né? E quando a gente se dedica e se entrega com amor, porque ser professora, né, Rosicler, eu imagino que você também tenha essa mesma percepção, é mais que uma profissão, né? É uma verdadeira missão, então é uma entrega muito grande. E o retorno, ele é certo. Eu acredito que sempre a gente vai conseguir em algum espaço para cumprir o nosso propósito, que é ajudar as pessoas a se desenvolver suas capacidades, o potencial, né, cognitivo do conhecimento humano. Ok, obrigada. Eu acho que o Ricardo está com a mão levantada. Isso. Então, parabenizar, né, o professor Marcelo, a professora Ariadne, né, pela exposição. E a pergunta que eu tenho é primeiro falar, né, que o nosso programa bem interdisciplinar, então a gente junta aí conhecimentos de todas as áreas, mas a gente percebe, né, que em alguns momentos as vagas elas são disciplinares, né? Exigem ali, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, então formação em engenharia elétrica, mestrado em engenharia elétrica, coisa que não aconteceu com vocês, né? Que bom que não aconteceu com vocês, né? Mas em alguns concursos, ou até em outras instituições, isso é necessário. Eu queria saber como é que vocês pensam isso e como a gente pode driblar essa dificuldade, né? Se há como, né? E obrigado aí pelas respostas de vocês. Né? Ricardo, eu acho assim que não tem muito como driblar, não. Né? Infelizmente não tem. Quando eu estava naquela onda de buscar os editais, não tinha nenhum, assim, doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, né? Eu vim de ciências biológicas, fiz mestrado na educação e depois doutorado interdisciplinar. A turma pensa, esse cara não sabe o que ele quer da vida. Exatamente. Né? Que dá essa impressão, né? Que a pessoa fez de tudo um pouco e nada, não focou em nada, né? E não é isso, na verdade, né? Assim, eu acabei, a questão da oportunidade de novo, né? O chamamento lá que eu fui atrás foi de um programa multidisciplinar, então ele tinha uma carinha, né, uma pegada mais generalista, assim. E também no conjunto de professores, eram 12 na época, hoje a gente está em 6, para você ter uma ideia, né? Eram 12 professores e tinha um só das ciências naturais de base, né? Só tinha uma bióloga. Então, eles precisavam também de alguém que tinha, porque as demandas que eles precisavam para ser atendidas eram de pessoas que vinha das ciências naturais.
Então, casou, né? A oportunidade com... E aí, de novo, aquilo que eu falei, a publicação, currículo, entrevista, né? É um conjunto, é uma soma, não tem muito como escapar. Ariadne, não sei se quer falar alguma coisa também sobre isso. Então, pessoal, quando vocês tiverem algum processo seletivo, tanto em instituição pública quanto privada, busquem conversar comigo, me procurem. Eu tenho uma certa expertise em passar em processos seletivos, porque, olha, foram algumas bancas e 2 no MAD. Eu consegui essa façanha de passar em 2 bancas no MAD. Porque o mais difícil não é entrar, né, num programa de pós-graduação, é sair com saúde mental. Então, eu esqueço de olhar para a câmera, desculpem, gente. É tanta coisa que a gente tem que aprender, né? Se reinventar nessa nova forma de dialogar. Então, eu estou à disposição, né? Essa dica que eu dei, pessoal, tenham, né, o documento Lattes encadernadinho, prontinho para concurso. Porque aí você é uma etapa a menos para você se preocupar, sabe? Eu já tenho um protocolo para fazer provas. E eu posso dar boas dicas para vocês. Eu tive sucesso em vários processos seletivos, em 2 públicas, como vocês viram ali, né, na minha trajetória. PSS, professor substituto, aquela história, porque concurso mesmo é difícil. Tem um concurso que eu fui aprovada, que eu nem coloquei no meu currículo lá, de tão revoltada que eu fiquei, eles deixaram caducar para atender interesses particulares. Tem disso e tem muita gente. Tem um amigo meu que também passou por um concurso e saiu revoltadíssimo. Enfim, tem de tudo nesse mundo, né? Nós estamos na academia, onde existe, claro, um cuidado muito grande com a ética e com valores, né, que nós acreditamos que de fato são os pilares, mas existem percalços, existem problemas, né, que é importante vocês saberem, né? Concurso, nem sempre o processo é transparente como deveria. Não sei se você passou por algum perrengue, Marcelo, se você chegou a fazer algum concurso público, mas tem disso também, né? Então, eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem dialogar. E sobre a área de formação, é aquilo que eu falei, né, Ricardo? É importante você olhar, observar a grade curricular dos cursos. Não procure só na engenharia elétrica. Né? Você pode se surpreender aí com as possibilidades de trabalhar, ainda mais tendo agora a formação em ciências ambientais, vai te abrir um leque gigante, mas é claro que sempre volta para a área de formação, por isso que eu dei muito destaque lá na apresentação. Obrigado. Que bom. Essa é uma preocupação mesmo que o Ricardo trouxe, da interdisciplinaridade, que a gente se depara o tempo todo, né? Nós temos uma colega do MAD que finalizou em 2018, né? A defesa dela, e ela ganhou o prêmio CAPES de melhor tese, né? Daquele ano. E ela, infelizmente, é da minha área de comunicação, e ela está fazendo um outro doutorado disciplinar, para que ela possa se colocar como docente, né? Então, esse também é um grande desafio da minha área de comunicação, e aí a gente percebe o quanto ainda, né, precisa se evoluir, né? Os cursos precisam evoluir para essa questão da interdisciplinaridade, né? Eu percebo isso na minha proposta, né, de tese, né, falando um pouquinho sobre comunicação ambiental e como isso se encaixa em vários cursos, né, em vários momentos, e a gente percebe que é pouco falado sobre isso, né, como encaixar isso em outros cursos que seriam interessantes, inclusive nas engenharias, seriam interessantes aí, enfim, na área de ciências ambientais como um todo. Então, realmente é um desafio esse que o Ricardo colocou mesmo, que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Principalmente nós que somos aí do programa interdisciplinar. Então, mas como bom fazer que nós isso? estamos formando gente interdisciplinar que vai fazer
né, os editais, né? Então, é o Marcelo, então a gente aos poucos vai mudando isso, né? E só vai mudando isso com gente que pensa assim. Então, que bom que eles estão se colocando, né? E a gente vai colocando mais gente que pensa assim, né? Para que as propostas sejam abertas, né? A interdisciplinaridade. É verdade. Mas, ó, Ricardo, tá mudando, cara. Se serve de alento, no mês passado teve um edital aberto da Unila. Eu quase fiz, vou ser bem sincero. E ele tinha lá a área de formação, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais, e tinha vários cursos, né? Biologia, sociologia, antropologia, medicina veterinária, e aí um dos requisitos que não era era um requisito obrigatório, era mestrado ou doutorado de alguma área vinculada às ciências ambientais. Ah, que legal. Então aí caberia para quem, né, MAD na veia, era uma vaga só, para professor visitante, inclusive, não era para professor titular, mas já é uma novidade, né? Se bem que a Unila também tem uma característica diferenciada em termos de tradicionalidade aí de universidades, né? Mas eu acho que vai aparecendo, menos do que a gente espera, mas vai aparecendo. Legal. Obrigado. Se vocês me permitem, deixa eu compartilhar uma boa notícia. Lá no nosso PPGS, nós temos 4 madeanos. 4. Olha. Eu, o professor Cleverson Andrioli, a professora Isabel, que é a nossa coordenadora, e o professor Sampaio. Então, fica aí uma boa notícia para motivá-los. Que bacana. Verdade. Então, pessoal, mais alguém gostaria de levantar alguma questão para os nossos convidados? Esse é o momento. Enquanto o pessoal vai ganhando coragem aí, eu gostaria de mandar um forte abraço para o nosso amigo, colega, professor Alan Pipon. Alan, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Que bom que você aceitou o nosso convite e espero que você também tenha a oportunidade de trazer a sua experiência. Vanessa, o professor Alan trabalha na Federal do Paraná e ele faz um trabalho incrível lá no setor litoral. Alan, gostaria de falar um pouquinho conosco, pelo menos nos cumprimentar? O Alan é um pouco tímido, não sei se ele vai se manifestar. Alô, Ariadne, está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo, Alan. Então tá ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelas amáveis palavras. Nós somos amigos, então acho que isso é suspeito, né? Mas agradeço imensamente pelo convite, em primeiro lugar, para prestigiar 2 grandes colegas e amigos também, tanto a Ariadne quanto o Marcelo. Já nos conhecemos há 10 anos, fomos colegas de turma, da turma 9 do MAD, e eu tive o privilégio agora de assistir 2 pessoas que estão muito bem alocadas, inseridas, trabalhando bastante, e eu acho que também é fruto de toda uma trajetória de vida, uma caminhada, né, com muito esforço, dedicação, e eu tive a chance de trabalhar com os 2, de assistir disciplinas, de participar dos 2 grupos das 2 linhas, tanto do urbano quanto do rural, na época em que eu estive no MAD, e hoje, né, eu tenho a chance de estar aí com novos colegas do programa, né, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, mas eu também me coloco à disposição, né, trabalho junto com o professor Valdir no mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável, mas eu atuo no setor de educação da UFPR aqui em Curitiba. Então eu estou à disposição e sempre também querendo aprender um pouco mais com colegas aí como a Ariadne, o Marcelo, o Valdir e tantas outras pessoas. Então, sempre que quiserem me convidar, estou por aqui. Legal, Alan, um abração. Lindo, gratidão, Alan. Muito bom. Então, já que ninguém se encorajou aí, eu vou finalizar, né, o nosso encontro de hoje, agradecendo muito a vocês 2. Foram, assim, muito generosos em compartilhar a vida de vocês, né? Eu acredito que isso toma grande parte da vida da gente, né? De estudo, de dedicação, de preparação de aulas, enfim, de enfrentar todos esses desafios para poder chegar lá, né? E isso acaba se tornando a nossa vida, né?
Então, agradecer demais por vocês compartilharem essa intimidade mesmo de vocês e nos inspirarem, porque queremos todos nós aí poder, um dia também poder, né, conversar com outros colegas e contar as nossas histórias também. Então, quero agradecer também as pessoas que participaram, nossos colegas. O professor Valdir deixou aqui no chat um agradecimento a vocês. Ele tinha um compromisso agora às 4 horas, às 16 horas. E ele diz assim: agradeço a Ariadne e Marcelo pelas falas, belas dicas. Então, agradeço ao professor Valdir também, que está sempre nos prestigiando, sempre nos coordenando muito bem. Tá? E a todos que estão aqui presentes, obrigada pela participação de vocês. Nossa audiência está sempre, joinha. Então, quer dizer que os assuntos são sempre muito pertinentes, né, para todos nós. Obrigada a vocês mais uma vez. E mais uma vez eu falo, temos, né, o canal no YouTube, que essa apresentação vai estar lá disponível, para quem quiser, inclusive, compartilhar aí com os colegas. São dicas valiosíssimas de quem está, né, de quem está lá. Então, podem compartilhar, podem indicar para os amigos e também sigam aí nosso perfil no Instagram, tá bom? Café com Lattes, MAD, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês quiserem também finalizar, deixo a palavra com vocês. Bom, gratidão, Vanessa, novamente, por toda a gentileza, né, no convite, do nosso diálogo até chegar esse momento. É sempre muito cuidadosa, dedicada, esforçada, como todos os nossos colegas do MAD. Nós temos essa enorme satisfação, né, de viver experiências com vocês, porque nós temos essa característica em comum, né, esse cuidado com o outro, esse trabalho, né, de cocriação, porque nós acabamos criando, acho que todo esse evento, assim, juntos, né, com a participação do professor Marcelo, nosso colega Marcelinho. Foi, assim, lindo estar com você hoje. Gratidão enorme a ti por tudo que você representa, né? Hoje eu vejo, olhando para você, eu vejo todos os nossos colegas, como foi importante, né? Toda essa troca que a gente tem, e segue a dica, né, para o pessoal se unir, buscar, se aproximar. Existem diferenças, né, ali na leitura, de ver o processo do MAD, mas nós temos uma grande aproximação, né, que é o nosso propósito mesmo de buscar essa cooperação, né? Porque todos estamos aqui para ajudar uns aos outros e para cooperar. E agradeço também muito pela paciência, né, dos colegas de nos ouvir, e nos colocamos à disposição também para dialogar no futuro. Gratidão, um abraço a todos. Antes do professor Marcelo encerrar, eu tenho um grande defeito, hein? Eu esqueço as coisas, mas não é que eu esqueço de propósito, eu esqueço porque eu sou relapsa mesmo. Eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Café com Lattes, que é, assim, aplicadíssima, e sem ela não existiria esses nossos encontros, né? Então, a Lainara, a Juliana, a Rosicler, a Janelise, a Luciene e eu. Então, somos uma equipe, né? E elas têm vergonha da câmera e têm vergonha de falar também. Não é porque eu estou aqui me aparecendo, né? Que elas têm vergonha e elas me jogam aqui. Mas com bastante prazer de poder falar com vocês. Professor Marcelo. Legal. Muito obrigado. Ariadne, o agradecimento é recíproco, né? Sempre bom aí conversar com os colegas. Como diz o Alan, né? 10 anos, poxa, passa muito rápido o tempo. Mas eu deixo também aí, eu coloquei o meu contato, já que eu falei de rede, né? De colaboração, vamos fortalecer as redes aí. Vamos conversando, eu acho que o caminho é seguir junto, porque os desafios são muito grandes, né? Sozinho a gente não vai muito longe, não. A gente precisa se juntar. Ainda mais nesse momento complicado que a gente vive aí, né? Pandemia, enfim, direcionamentos um pouco estranhos aí em termos de políticas públicas. Então, cada vez mais a gente precisa estar junto aí para dar conta do recado. Muito obrigado, turma. Ok.
Ok. Obrigada a vocês todos, então. Então, estamos encerrando mais um Café com Lattes. O próximo é sempre nas segundas e sextas-feiras do mês. Então, a gente vai estar sempre aqui reunidos com temas assim bem variados, mas que sempre estão próximos aí da nossa vida acadêmica. Um beijo a vocês, muito obrigada. E até a próxima. Convido vocês a participarem das próximas também. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.